Aleluia. Graças e paz, povo santo. Amém? Tem crente aí? Tem? Tem, né? Igreja sem crente não é crente, né? Amém. Eita, povo santo, ontem nós tivemos uma noite, um final de semana totalmente diferenciado, não foi? Um final de semana em que tivemos o Entre Elas, e o Entre Elas movimentou aqui as mulheres de Igaraçu e cidades próximas, né? Recife, Paulista, Igaraçu, Olinda, né? Mulheres que vieram das regiões da região metropolitana e vieram para cá. Então foi uma festa, foi lindo. Estava ali só tocando, ó, só ali escondido tocando, mas observando tudo. E parabéns para as mulheres, aleluia. Disseram que vai ter encontro dos homens também. Eu nem lembro qual é o nome. Como é que falaram o nome? Encontro Alfa. Menino, o nome... Amém, Jesus, já aconteceu, no nome de Jesus. Aleluia. Então, está sendo programado também para ter um encontro com os homens. E aí a gente também está aqui, tá bom? A arca que está funcionando no período, nesse momento, só é a Arca Novos Começos, que é lá no bairro da Agamenon. Qualquer coisa fala com Cecília, tá? A Arca da Hora e a Arca Videira Viva voltarão agora em fevereiro. Nossos cultos, vocês já sabem, né? Dia de quarta-feira, a partir das 18 horas, culto de oração. Na sexta-feira, também às 18 horas, culto de avivamento. E aos domingos, culto de celebração. Glória a Deus. Nossa Rádio Proclamar está no ar. Amanhã nós temos um Pode Crer com o Jesuá e a pastora Érica. Então, a partir das 7 horas, no canal da Rádio Proclamar no YouTube, tá? Então você pode ir lá já se inscrever no canal da Rádio Proclamar e curtir lá, tá bom? Jesuá, a pastora Erika estará entrevistando essa mulher de Deus, Jesuá, tá? E também o nosso CETEP. Vocês estão vendo como é que está ficando aí do lado, não viram? Perceberam agora? Domingo passado eu falei, vocês viram? Chegaram rápido demais, entraram no salão, não viram, depois foram comer e foram embora. Aí, mas não viram. Aí ao lado, estamos fazendo as salas, tá? Falta uma sala a ser construída. E nós acreditamos, em nome de Jesus, já chamamos do céu, que nessa semana, na próxima semana, no mês de fevereiro, estará já a outra sala também construída, com as salas já sendo colocadas no lugar e os atendimentos acontecendo. Mas mesmo assim, o CETEP, ele já está funcionando. Nós estamos tendo aqui o curso de eletricidade predial, que acontece toda presencialmente, tá? Terça e quinta-feira. Mas aí o professor tem a dinâmica dele e ele tem os horários que são em EAD. Aí, segundo ele, acho que até a próxima semana, até essa semana agora, ainda pode ter novos alunos. Então, é interessante, se você quiser participar, está lá, tá bom? Vim aqui, na realidade, né? 7 horas, toda terça e quinta-feira, a partir das 7 horas. Ok, gente? Mas para esse mês, falando em Bíblia, nós estamos fazendo a leitura bíblica anual. O pessoal da mídia sempre lança lá no grupo da igreja. Nós estamos no livro de Êxodo, tá? Já na metade do mês estamos fazendo a leitura de Êxodo. Então, a leitura é a leitura de Gênesis a Apocalipse, tá? Antes, no ano retrasado, nós fizemos leituras Gênesis no mesmo dia. Gênesis era Antigo Testamento, Salmo e o Novo Testamento. Dessa vez, nós estamos fazendo a ordem cronológica, no caso de Gênesis a Apocalipse, tá? E para esse mês de janeiro, Deus trouxe 2 direções para nós. Falar do primeiro livro da Bíblia
e falar do último livro da Bíblia, tá? O primeiro livro está sendo ministrado todas as sextas-feiras, que é o livro de Gênesis. E aos domingos, nós estaremos falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Aleluia? Eric trouxe uma ministração na semana passada sobre a igreja de Efésios, tá? De Éfeso, tá? A igreja lá, que Deus deu uma direção, que eles precisavam voltar ao primeiro amor. E Eric deixou uma questão bem interessante, que quando a gente escuta algumas direções, nós ficamos com muito temor. Mas Deus está dizendo, né, na ministração dele que ele trouxe, arrependa-se. E a gente vai perceber que dentro das 7 igrejas, Jesus vai dizer um comunicado ao anjo que tomava conta da igreja, e ele vai dar uma direção para aquele líder. No final, tem um prêmio. De todas as igrejas tem um prêmio. Mas, antes desse prêmio chegar, Jesus diz, arrependa-se. Existem algumas direções para nós enquanto igreja. Às vezes nós vamos ver a igreja do outro, né? Não, Jesus fez Apocalipse e está falando da igreja falando de tal. Deus está falando com a igreja, não com a congregação. Então, Mateus diz o quê? Quando nós estamos juntos, 2 ou 3, ali, ele está presente, né? E que nada prevalece contra a igreja do Senhor. Diz para o teu irmão aí, irmão, nós somos igreja hoje aqui. E lá fora também, viu? Amém? Para não esquecer. Amém? Então, vamos abrir a nossa Bíblia. Hoje nós iremos falar sobre a igreja de Pérgamo. E aí quando você encontrar, você fica de pé, glorifica o nome do Senhor. A igreja de Pérgamo fica em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 12. Amém? Diga aí para mim. Deus está falando comigo. Aleluia. Nós somos igreja. Glória a Deus. Ai, Jesus, o Senhor é lindo demais. Pense como ele é lindo. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva. João estava lá, tá? Lá em Patmos. Eu esqueci, gente. Patmos, eu esqueci. Tá? Botei lá pro fim do... Patmos. E João estava lá, né? E Jesus trouxe essas revelações para ele. Ah, João estava no Brasil, ó. Misericórdia, Jesus. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos, diga ensinos, de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos, fala ensinos, dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca,
com um novo nome escrito nela, conhecido apenas por aquele que o recebe. Aleluia? Papai de amor, no nome de Jesus, fica com o nosso entendimento, toda a distração, Paizinho amado, toda a confusão, toda a falta, Paizinho amado, de compreensão agora, está repreendido e lançado para o lugar onde Jesus determinar. Pedimos a ajuda do Teu Espírito, esse que revela aos nossos corações a Tua verdade, e que nós não iremos entrar em acordo com a verdade revelada por Ele. Na autoridade do nome de Jesus, a semente já foi lançada, e no nome de Jesus frutificará em nossos corações, nos ajudando a modificar os nossos comportamentos na nossa rotina diária, no nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. Eita Deus, minha gente, eu estava lendo e eu buscando revelação com o Senhor sobre a igreja. E aí eu li Esmirna, né? Estava lendo Esmirna, não vinha revelação. Eu li de novo a ordem, né? E não vinha revelação. Eu vou ler as três, para ver se Deus traz algo de revelação, de eu falar sobre as três. Aí li Pérgamo, né? E li Tiatira. Na sequência. Não veio. Aí eu voltei para Pérgamo. Aí veio. Eu fiz, Jesus do céu, o Senhor é lindo demais. Quando a gente escuta, quando Jesus está falando à igreja, Ele dá uma direção que pense como soa, muito forte. Aí é o templo de Satanás. Ele diz que aquela igreja, porque Pérgamo era um templo, e ele dá uma direção que lá naquela igreja, Satanás habitava. Imagina só, uma pessoa que vivia nesse lugar onde Jesus estava dando a direção, e ele diz, olha, Antipas morreu por obra, por uma direção, por uma questão que Satanás induziu, e ele morreu, mas ele foi fiel até a morte. Primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês, será que no momento de pressão, no lugar onde a palavra de Deus não é pregada do jeito que era para ser, onde nós percebemos, porque quando ele falou isso, a pessoa que estava lá, recebendo a direção, ela sabia que ela é cristã. Ela sabia que o contorno, o entorno disso tudo, Satanás dominava. E ela permaneceu fiel. Aí eu vou no meu pensamento, que se essa pessoa fosse fraca, influência, ela não tinha permanecido com a fé fiel. Ela teria sido direcionada para viver os costumes satânicos que aconteciam naquele lugar. Eu lembro que eu estava lendo, acho que eu não lembro qual foi o livro, mas falou de uma prostituta cultual. Eu não lembro, mas foi algo que eu estava lendo e falou sobre prostituta cultual. Foi um livro, não sei se foi aqui na leitura bíblica, eu não lembro, mas foi sim. Foi em Gênesis, quando um das tribos, eu não sei se foi Levi, ele saiu, aí ele casou com o filho e acabou casando com a nora. Eu não lembro qual foi o da tribo, eu não lembro, não tenho lembrança. Se vocês tiverem, vocês me lembrem aí e me ajudem. Aí ele passa pelo caminho, aquela mulher que era prometida ao filho dele, ela acaba não tendo filhos, gerando filhos com o filho dele. E ela é colocada, volta para a cidade dela, e ele promete o filho mais novo. Mas ele, com medo que acontecesse a morte, como aconteceu a morte do primeiro filho e do segundo filho, ele ficou com receio que o filho ia morrer, né? Não foi isso? Ele naquele momento ele fez, essa mulher é matadora de homem. Aí ele fala sobre a mulher que estava se vestida, que era a nora, e era viúva, né?
ela estava no meio do caminho e aí ele tem relação com ela e ela engravida. Aí ele deixa o anel e outra coisa que eu não tenho lembrança, o cajado, pronto, o anel e o cajado, porque ela ficou como prova daquilo que aconteceu. E ele manda procurar, olha, procura aquela prostituta cultual, só com um, tá? Ele falou com um servo, porque ele era importante, ele falou com um servo só. Aí eu fui buscar o que era prostituta cultual, porque é diferente, né? Você escuta prostituta, mas prostituta cultual, essa daí, ela era uma mulher que servia para rituais de imoralidade sexual dentro dos templos pagãos. Ela só servia para isso. Ela era prostituta, mas era para esse fim. Eu entendo que se naquele lugar existia o satanismo, porque ele falou que era templo de Satanás, existiam algumas prostitutas cultuais. E essa pessoa, para quem estava se dirigindo, Deus estava dizendo, olha, cuidado, não inclina teu coração, cuidado, tem pessoas aí, cuidado. E dentro disso, Jesus faz o alerta. Tem pessoa aí, olha, no meio de vocês, eu entendo que essa pessoa possivelmente estava na parte da liderança, e ele diz, olha, tem pessoas aí que já estão com o coração contaminado com os ensinos de Balaão e com os ensinos dos nicolaítas. A gente fala, quem é Balaão? Todo mundo escuta, né? A burra de Balaão falou. Se você não falar, a burra vai falar. Não é verdade? Para quem dá uma lida na Bíblia, vai perceber isso. Mas nicolaítas não tem. Tem as ações, mas o que eles fizeram, não tem. Agora, o que foi que Balaão fez para ser tão lembrado na Bíblia? Porque Balaão, ele é falado em Números, Balaão é falado em Deuteronômio, Balaão é falado em Josué, Balaão é falado em Miqueias. Ele se tornou uma referência. E depois vem e Jesus apresenta Balaão dentro de Apocalipse. O cara não foi uma coisa boa. Por mais que a gente olhe, e a gente vai fazer uma leitura rápida, abre lá em Números 22. Enquanto você está aí, você vai escutando e vai abrindo em Números 22. Você vai perceber que Balaão era crente. Você vai perceber que Balaão, ele tinha o contato com Deus. Porque Deus falava com ele. Só que depois disso, pela atitude de Balaão, Balaão é lembrado agora por outra situação. Ele deixou, no momento de ser entendido como profeta, para ser adivinho. Que diferença, hein? Quanta diferença. Abre lá em Números 22. Só para você ver o que é que Balaque era o rei moabita, tá? Deixa eu deixar marcadinho aqui. E aí eu vou ler só uma parte, porque depois você acompanha lá em casa, você lê Números 1, Números 22, 23, 24, você vai ver toda a direção de Balaão junto com a burra. E nessa história eu vou falar com vocês o que é interessante, né? Para mim, né? E aí vem dizendo, essa primeira parte aí vem falando sobre os israelitas, que eles se tornaram grandes, né? E aí os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu que tudo que os israelitas tinham feito com os amorreus e os moabitas, teve medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então, os moabitas disseram aos líderes de Midian, essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim no pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, enviou uma mensagem para chamar Balaão, filho
de Beor, que estava em Peor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia, preste atenção, tá? Um povo que saiu do Egito, cobre a face da terra e estabeleceu-se perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado. Preste atenção. Aquele que você abençoa, ele estava falando para Balaão. Balaão tinha uma história. Aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os midianitas partiram, levando consigo uma quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha feito. Disse Balaão: passe a noite aqui e eu lhe trarei a resposta que o Senhor, esse Senhor está como? Está em minúsculo ou está em maiúsculo? Maiúsculo, né? Que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Quem foi que veio para falar com Balaão? Quem foi? Então, quem escuta Deus? Quem escuta Deus? Qual é o nome que se dá para uma pessoa que escuta Deus? Hã? Profeta. A pessoa que escuta Deus é o quê? Profeta. É ou não é? Mas vocês viram lá em cima o que ele estava fazendo? Ele fazia uns negócios lá para fazer os encantamentos mágicos. Mas Deus veio falar com ele. E aí Deus disse o seguinte para ele. Cadê? Aqui. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão aí com você? Deus sabendo de tudo, né? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me essa mensagem. Um povo saiu do Egito com os que cobre a face da terra. Venha agora lançar maldição contra ele. Talvez eu tenha condições de derrotá-lo e expulsá-lo. Balaão falou alguma mentira? Não. Falou tudo o que Moabe falou. Mas Deus disse a Abraão: eita, Deus está falando com aquele cara que é encantador. Então ele é profeta. Não está falando com ele? A Bíblia diz que quem falava no Antigo Testamento era profeta? Não é isso? Então ele era profeta, né? Cadê? Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. Aleluia. Dentro da trajetória aí que você for lendo depois, você vai ver que ele recebe a direção de Deus, ele dá a informação àqueles líderes moabitas e eles voltam para a cidade. Quando chega lá, ele se recusa, Balaque se recusa disso daí e manda novamente outros líderes mais importantes para falar com Balaão. Aí Balaão diz a mesma coisa a Deus, disse que eu não posso amaldiçoar aqueles que já é abençoado, porque eles são israelitas. Mas ele diz mesmo assim: mas espera aí, que eu vou passar aqui essa noite, porque Deus vai falar comigo. E Deus fala com ele novamente. Aí Deus disse: vá, pode ir. Sabe o que é que eu tiro nessa trajetória aí? É que às vezes quando Deus dá uma direção para a gente gosta muito de querer escutar a confirmação do que não precisa ser confirmado. Quem é profeta do Senhor sabe o que é que foi falado e não precisa ter dúvida. A partir da primeira contato com Deus, Deus disse: fique na sua. Cale a boca, Balaão. Você pode encantar todo mundo, mas o meu povo não cai no teu encantamento. O povo meu é cuidado por mim. E vai dar ruim se tu for fazer isso. Entendesse, Balaão? Aí Balaão vai perguntar a Deus de novo. Sabe por quê?
Porque o povo chegou com as especiarias, dinheiro, e eu percebo na minha leitura, quando eu estava lendo, que Balaão começou a abrir os olhos para tudo aquilo que estava sendo colocado para ele. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Aqui nós temos homens e mulheres de Deus. Mas se as profecias estão sendo inclinadas por recursos de ter de volta, não estamos sendo diferentes de Balaão. Eu já tive aos meus ouvidos de pessoas dizendo que eu vou buscar, eu vou na casa de fulano de tal, porque ele tem uma palavra para mim. E depois fazer o quê? Olha, irmão, tome um presentinho, um perfume da Natura, olha, para ficar cheirosinho para o final de ano. Olha, um sabonete. Olha, irmão, isso não é linguagem de amor não, viu? Tem 5 linguagens do amor, né? Que é o presente, o contato, né? O serviço. Isso não é linguagem de amor não, viu? Isso é barganha. Ninguém consegue barganhar com profecia de Deus, não. Então, se você está sendo uma pessoa, ou eu estou sendo uma pessoa, e que estão me procurando porque eu tenho sempre uma palavra de Deus, essa não é a nossa posição. Nós não estamos sendo homens e mulheres de Deus. Porque se eu sou homem ou mulher de Deus, eu vou encaminhar para onde Deus fala. Eu vou encaminhar porque quando Jesus fala em todas as igrejas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para as igrejas. Aleluia? Quem é a igreja do Senhor? Diga aí, irmão, tu é a igreja do Senhor. Então, teu ouvido precisa estar aberto para Deus. Mas aqui, quando a gente faz a leitura de Balaão, ele não amaldiçoou o povo de Israel. Ele vai no caminho, porque Deus diz, né, para ele, né, mas Deus fica arretado com ele. Porque ele foi testar Deus de novo, né? E no caminho a burra vê um anjo parado, já para dar no pescoço de Balaão, né? A burra dá aquele, vai pelo cantinho, dá uma curvada do anjo e volta para o caminho. Aí o anjo a Bíblia diz que o caminho vai se estreitando. Aí Balaão viu, na primeira, né, viu que a burra fez isso, ele deu uma na burra e botou a burra para o caminho de novo, né? Depois, mais à frente, a burra vê de novo. Agora o caminho mais estreito, né? Aí a burra viu, foi pelo cantinho, Balaão se ralou todinho a perna, aí ele, na burra de novo. Saiu do anjo. Na terceira vez, 3 vezes, viu? 3 vezes. A burra viu, não tinha nenhum lugar para passar mais. Eu penso que a burra pensou, e agora? É ou não é? E agora, o que é que eu vou fazer? Porque preste atenção, a burra sabia que ali era um anjo de morte, porque Deus, na Bíblia diz que a burra viu um anjo que estava para matar Balaão. Então a burra sabia que era um anjo que iria matar Balaão. E sabe o que é que ela faz? Ela cai. Tuf. Aí Balaão levanta arretado, porque a burra fez isso, pega vou dizer o chicote, né? E toma bater na burra, porque a Bíblia diz que ele bateu porque estava arretado. Toma bater na burra. Aí a burra vira para ele e faz: o que é que eu te fiz? É engraçado, não é não? E ele vai falar o quê? Com a burra. Aí foi isso que eu parei. Às vezes a gente está tão
fixado no que é para a gente não fazer, que os sinais acontecem e a gente não consegue perceber que o sobrenatural aconteceu. Como é que o cara tem uma burra a vida toda, a burra nunca falou, como é que a burra fala com ele e ele acha que aquilo é normal? Eu não sei se era o jumento que estava montado na burra ou a burra que estava montada no jumento, mas eu sei que ele estava no próprio encantamento. Porque depois o anjo fala, a tua burra nunca fez nada contigo não. Diz a mesma coisa que a burra falou. Mas quem estava falando pelo meio da burra? Deus. Deus faz até burra falar para tirar o encantamento que está sobre os nossos olhos. E se nós não percebemos isso, nós acabamos discutindo e batendo na burra que está tentando nos ajudar a voltar para a direção da nossa vida. Depois de tudo isso, Balaão acabou morrendo. Mas ele foi lembrado. E eu disse, ele foi lembrado como adivinho, porque ele tentou usar o poder de Deus em favor próprio. Favorecimento. A Bíblia não relata se ele fez algo para enganar o povo de Israel, no sentido, o que foi que ele fez? Mas a Bíblia diz que ele deve ter falado algo que colocou o povo de Israel em atos de imoralidade sexual e de idolatria. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham, dentro desse contexto, que era só porque ele colocou pessoas para adorar Baal? Ele era o próprio ídolo. A pessoa, quando fala por meio de encantamento, ela se torna o próprio ídolo das pessoas. Porque as pessoas não buscam mais a Deus, mas buscam esse que pode falar por Deus. Nós somos só vasos. Nós somos só instrumentos para que a glória de Deus transpareça, reflita, transborde. Não tenta ser Deus. Não tenta ser você que fala. Eis que te digo, tem prendido muita gente. Eu tenho testemunhas em que nós tivemos que tirar encantamento dos olhos. Eis que te digo que você é isso, e a pessoa fica presa naquilo que foi falado. Porque acha que aquilo dali que Deus falou e vai acontecer daquela forma. E o que é que tira encantamento? Vocês vão ver que é a mesma solução dos nicolaítas. E está lá também em Apocalipse. Então, cuidado nos ensinamentos que estão sendo dados por aí. Eu estou lendo um livro, pelo alerta que Jesus disse sobre a imoralidade sexual, e que o autor me fez refletir. Ele falou que no século passado, 2 séculos, né, porque aqui para o tempo do livro e para agora, então vamos dizer que 2 séculos atrás, houve uma revolução sexual. E o que seria essa revolução sexual? As ideologias começaram a entrar dentro do contexto de família, e agora tudo pode dentro do seu familiar. Eu posso morar com uma pessoa, estar amasiado com ela, e eu ter filhos fora da aliança. Imoralidade sexual junto com bastardia. Tudo dentro de um mesmo contexto. Não que eu, enquanto namorado, eu posso fornicar, porque eu amo a pessoa, e a pessoa me ama. Eu vou viver para a minha vida toda com isso. Sexo antes
da aliança é pecado. Sexo com uma pessoa fora da aliança também é pecado. E o que é aliança? Casamento. Aí essa revolução, o autor aponta, que começou lá com alguns grupos de família fazendo isso, e hoje tomou uma proporção que eu olhando eu faço, realmente. Quando a gente se depara com uma família aqui, uma família ali, a gente percebe que alguns foram gerados fora do casamento. Fora da aliança. Casamento casamento é a aliança. Fora dessa aliança. E outros casaram-se, mas ainda continuam a ter relações com outras pessoas fora dessa aliança. Deus chamou mais outra pessoa para a aliança, a não ser o casado, e ele tem outra pessoa para entrar na aliança? Não. Adultério. Antes do casamento, fornicação. Então, essas ideologias que surgiram lá atrás, elas vêm tentando converter os princípios de Deus aos próprios favores. Então eu entendo que Balaão, ele possivelmente, sabe o que ele fez? Porque Deus tinha proibido do povo de Israel casar com os moabitas. E possivelmente ele diz, eis que te digo, tu pode casar com ela. O que é que teve aí? Fora da aliança com Deus. E nessa fora da aliança, começou a gerar mais pessoas fora da aliança com Deus. Fora da aliança com Deus é imoralidade sexual. E o que é que nós fazemos, pastor? E agora? Tem lá no final, arrependa-se. Arrepender é eu dizer, poxa Deus, eu não tinha consciência. Talvez eu tenha sido enganado pelos ensinamentos de Balaão que o mundo está dizendo. Mas eu quero caminhar diferente. Fala em ensinamento. Ensinamento. Porque agora a gente volta para os nicolaítas. Vocês lembram, né? Para a gente não esquecer que lá em Pérgamo era um lugar que tinha um satanismo. Então tudo que ele gostaria era trazer as informações para dentro da igreja do Senhor, para poder contaminar a igreja do Senhor. Os nicolaítas, eu vou dizer também que era uma ideologia, um grupo e que tentava se infiltrar na igreja, tipo, vou sentar aqui, vou ficar por aqui, eu vou dizer sim para Cristo, eu vou ficar lá com eles, e depois eu vou começar a distorcer. Eu vou começar a distorcer a palavra. Eu vou começar a criar palavras que são ao meu favor e a favor daquilo que eu penso. Isso é chamado de heresia. Heresia é tudo que é contrário a isso daqui. Heresia são ensinamentos que tentam colocar isso daqui a favor das minhas vontades. Isso está sendo ensinado. Todos os dias isso está sendo ensinado. Jesus falou com João há muito tempo atrás.
E ele já deixou um alerta: cuidado, cuidado com os ensinamentos de Balaão, cuidado com os ensinamentos dos nicolaítas, porque isso vai tentar entrar na minha igreja, na minha noiva. Mas eu tenho uma direção para vocês. Volta lá em Apocalipse. Jesus, tá? Jesus diz: eu tenho uma direção para vocês. Presta atenção como é que ele começa essa carta à igreja. Ele diz mesmo assim: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quem é, onde é e qual é a espada afiada de 2 gumes? Qual? Tem crente aqui. Qual? Palavra. Agora vê lá no final, o que é que ele diz? Ele diz assim, ó, deixa eu pegar aqui. De igual modo, portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles. Os ensinamentos, tá? Esses daí, ele está retratando aos ensinamentos. Eles com a espada da minha boca. O que é que combate ensinamento mau? O que é que combate ensinamento mau? A palavra. O que é que combate ideologia? A palavra. O que é que combate todo ato de imoralidade sexual? A palavra. O que é que combate heresia? A palavra. E quando eu estava aqui já, sentado ali na rádio, no gabinete, né? Gabinete rádio. Deus me disse 2 coisas, e eu fui anotar. Normalmente eu não faço anotação, mas eu fui anotar. E Deus disse: a igreja que não é estimulada a estudo bíblico mostra desinteresse no crescimento espiritual dos membros. É por isso que eu louvo a Deus. Os nossos líderes, eles são formados. E aquele que não busca, aquele que não quer ensinamento, pode ter certeza que vai ser uma abertura muito frágil a todos os ensinamentos de Balaão e dos nicolaítas. Porque aquele que escutar um vídeo no Reels e dizer: não, porque Deus, não, a gente tem que mudar a Bíblia. A Bíblia já passou de tempo. Já escutaram isso? Quem já escutou isso? Porque eu já escutei. É arcaica. Tem que atualizar a Bíblia para poder ficar no modo contemporâneo. Aí lá no final do Apocalipse diz: esse que tirar uma vírgula ou um ponto, ou acrescentar um ponto ou uma vírgula, tá. Eu só preciso confirmar que essa palavra que está gravando, para poder não sair lá ecoando o que você falou aqui. Mas tá. Tá e tá. Eu não vou dizer o restante porque não posso. E Deus me falou muito grande. E eu fiquei: uau, Senhor. Por isso que eu digo, Deus é muito lindo. Onde há muita profecia e não há estudo da Bíblia, há magia. Deus está te falando aqui, irmão. A igreja não se movimenta. Não, Cecília, olha, Deus está mandando te dizer. Cecília está estudando Bíblia. Cecília, a igreja que você está mandando Bíblia para você, está dando aula para você. Não, é porque lá deu um mover e Deus... Eu não acredito no mover do Espírito Santo? Com toda certeza eu pulo, eu sapateio, eu falo em línguas. Quem mais crê sou eu.
Mas se isso tudo não estiver desenvolvido na palavra, é magia. É magia. E magia faz o quê? Encantamentos. Para ver só o que é de bom. Porque magia não faz você ver o que é de ruim. Magia só vê você ter vantagens. Não vai ver que seu irmão é imperfeito, não. Ou quando vê é para sair. O pastor, a pastora, hoje o pastor tem que ser. Ele não pode botar um pé assim, se botar um pé assim, não, o pastor está errado, a pastora está errada. Aí, ó, só no ouvido. Só no ouvido. Vou tornar a repetir de novo para ser redundante. Se onde você está, e essa ministração pode girar até Jesus voltar, não tem estudo disso daqui, você que está em casa também, se você não quer estudar isso daqui, essa palavra, tenha certeza que você é uma pessoa que está fragilizada e possivelmente está concordando com todos os ensinamentos contrários a ela. Nós estamos sendo encantados. Se eu estou indo para aquela igreja, porque a igreja tem o mover do Espírito, que não tem a ver com a igreja, tá? No nome de Jesus, tem a ver com a pessoa. Porque ali Deus fala, eu vou para ali, porque ali Deus fala. Glória a Deus. Ele falou com Balaão. Ele falou. Eu estou falando com heresia? A Bíblia diz que Deus falou com Balaão. Se eu estou me direcionando para um lugar, só porque Deus fala, sem ser pela essência de quem Deus é, eu estou sendo encantado. Não tenho dúvida que Deus fala. Sei o meu chamado ministerial. Sei do que Deus deixou sobre mim. E eu não abro minha boca sem Ele falar para mim. E teve já comigo, sentado, conversando. Estava com um grupo. Deus falou comigo. Falei com fulano. Ainda lá, no momento de adoração, tal. Deus falou comigo. Fulano, falei com fulano. Tinha mais gente. Aí fez. Tem nada para mim não, Xim? Eu sou o quê? Tá vendo alguma coisa errada aí, viu? Essa não é a minha posição, não. Aqui é só o que Deus diz. Se não tem nada, não tem nada. E outra coisa, você tem acesso a Deus como eu tenho. Vá buscar, ó, na palavra. Vá buscar. Ah, eu só quero escutar porque a outra pessoa está falando. Deus fala. Tem um monte de página aqui. Do capítulo 1 de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse. É Deus falando comigo e com você. Mas é muito fácil, é muito instantâneo agora. Deus está te falando para tu, irmão, irmã, que está dizendo isso. E como é que você vai saber se isso é verdade ou não? Se você não tem um estudo disso daqui dentro de você. Coloca o peso da palavra na profecia. Eu não aguento. Qualquer um que for profeta aqui não aguenta o peso da profecia, não. O peso da palavra, não. Mas a palavra de Deus aguenta o peso da própria palavra. Eu digo aqui, nós dizemos e repetimos, Deus só vai falar com você para lhe exortar, lhe consolar ou lhe edificar. Se for fora disso, não vá ao casamento prometido por Deus. No nome de Jesus. Veja o que aqui Deus já falou. Para depois não estar aí preso dentro de uma profecia que não foi Deus que falou. O ser humano tem uma sensibilidade emocional muito alta. E às vezes está o clima muito gigantesco aqui, é para esse Deus caindo forte aqui. Ou eu digo aqui, qualquer igreja, tá?
E aí, não, Deus, olha, fica para pastor Elis, Deus, não. A pastora, eita, meu irmão, eita, Jesus. Ai, cai de joelho, povo. Jesus. E aí a pastora Elis passa 6 meses. Aí a pastora Elis passa 1 ano. E fica o quê? Cobrando de Deus. Deus, o Senhor prometeu. É um exemplo, tá? Em nome de Jesus. Deus, o Senhor prometeu. E sofrendo. Deus, o Senhor prometeu. Por que ela não foi escutar Deus? Por que ela não foi fazer a palavra e veio dizer, eu escutei o Senhor falando comigo. Coloque o filtro do Espírito no seu ouvido. E ouça o que o Espírito diz para a igreja. Então, povo amado do meu Pai, quando nós começamos a nos deparar com isso, com todas essas artimanhas do Satanás, para poder enganar os crentes que estão no caminho, acorde, combata Satanás com a palavra. Você, quando está falando, expulsando o demônio, você não está expulsando a pessoa, você está expulsando o demônio por meio da palavra. Então, cuidado na palavra que sai dos seus lábios, para você não ferir a pessoa. E se fira Satanás e os demônios dele, no nome de Jesus, em todo o tempo, não se aparte. Ah, Jesus, Josué, não te aparte das palavras desse livro. Não te apartes das palavras desse livro. Timóteo, meu filho amado, seja aquele obreiro que maneja bem a palavra. Eu não estou dizendo que você vai saber os versículos decorados. Estou falando de um grau de intimidade com Deus, que não só se dá na oração de joelhos, mas se dá nessa construção que a palavra traz dentro de você. Porque alguns pecados meus foram revelados à luz da palavra. Os meus comportamentos errados foram revelados à luz da palavra. Porque até chegar no Evangelho, eu tinha muito de nicolaíta e dentro de Balaão dentro de mim. Às vezes as pessoas são apaixonadas por esses encantamentos e não querem largar. Escutar Deus é bom demais, gente. É muito lindo escutar a voz de Deus. É muito maravilhoso entregar a profecia. Mas lembra de uma coisa: nós continuaremos sendo canais. Porque tudo que Deus dá lá do alto é em direção ao amor para outra pessoa. Nós somos um canal de amor para outra pessoa quando Deus fala conosco. Então não faz o amor de Deus se tornar indiferença para que as pessoas não creiam mais nele. Coloque nos seus lábios cada vez mais essa palavra que é tão linda, tão bela. A gente faz assim, né? Delícia, né? Quando a gente engole algo meio... Deus falou. E eu estou falando comigo desse jeito, pai. Você quer ficar... Bater o pé, mas... Desceu, pai. Engoli, degustei. Muito obrigado. Então, povo amado do meu Pai, no nome de Jesus, precisamos tirar todas as lições. Porque onde nós iremos hoje, no mundo que no tempo que está a vir, não tem mudança mais. Não tem retorno mais para o que era antes. Nós teremos agora algo
Se a gente fosse pensar num gráfico, nós teremos agora tudo que vai descer. Às vezes a gente vai dizer misericórdia. Diga misericórdia. Mas nós precisamos estar prontos com a palavra dentro de nós para poder continuar assim, ó. Porque enquanto o mundo vai assim, nós estamos assim. Enquanto o mundo está decaindo cada vez mais, nós estamos em ascendente. Então, no nome de Jesus, não entre em acordo com a palavra. Ela precisa ser, como diz lá, o princípio e o fim. Porque a palavra é Jesus. É o princípio e o fim. Aleluia. Vamos ficar de pé?